Muitos que iniciam uma jornada na busca pelas verdades espirituais acabam sentindo uma profunda decepção e tristeza ao descobrirem que muito daquilo que elas tinham como certo havia sido distorcido e contaminado por conceitos e ideias pagãs. Jerusalém foi substituída por Roma, o hebraico foi substituído pelo grego, o sábado virou domingo, terça virou a Santa Ceia. A armadura de Deus deixou de ser baseada nas vestes do sumo sacerdote para virar uma armadura romana. O significado original do ritual do batismo teve lá foi modificado e o gentio substituiu o judeu. E finalmente o Messias judeu virou um cristão. Bebíamos águas turvas ao pé da montanha, mas não tínhamos consciência disso. Não percebíamos defeitos e achávamos tudo normal. Mas, na medida em que subimos a montanha, temos acesso às fontes originais e passamos a beber água pura. A partir dessa experiência, não é possível aceitar certas coisas. O desafio passa a ser, então, não ficarmos ressentidos contra aqueles que, devido à sua ignorância, nos mantiveram limitados por uma teologia contorcionista. Muitos daqueles que nos ensinaram nos deram o seu melhor e não perceberam o quanto suas teologias eram distorcidas. Eles não tinham a intenção de nos manter presos no calabouço frio e escuro. Na verdade, também eram prisioneiros e nem se davam conta disso. Ao iniciarmos essa nova etapa de descobertas, ao descobrirmos ou redescobrirmos o caminho, devemos ser cautelosos, pois mesmo quando temos acesso à língua original, ao calendário original, etc., existem riscos. Saber mais pode ser um convite à soberba e o nosso ponto forte pode se tornar o nosso ponto fraco. A capacidade crítica e a possibilidade de se enxergar mais longe nos ajuda a romper com raciocínios falsos. Entretanto, essa mesma capacidade pode nos levar a desprezar aqueles que possuem uma mente mais simples. Nesse ponto, a superioridade teológica pode facilmente se transformar em queda. E a luta para nos desvincularmos de mentiras pode nos tornar duros demais. É verdade que devemos nos tornar fortes, pois essa caminhada vai demandar enfrentarmos muita tensão por parte daqueles que tentam nos impor pressões. Ir contra sistemas religiosos míopes demanda preparo e energia. O inimigo está à espreita. Ele quer aproveitar o choque da decepção para nos desviar. Ele pode usar a própria Torá e até mesmo o hebraico para sugerir um sistema alternativo de fé que parece estar fundamentado na Torá, mas não está. Nesse caso, uma leitura cuidadosa e inspirada da Bíblia é fundamental. Lembremos que o inimigo sempre torce a palavra de Deus a fim de autenticar seus enganos. Mas a própria Torá possui o antídoto contra essa armadilha. Lembremos o que está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos a Bíblia juntos com o olhar judaico-messiânico. E se você gosta de estudar a Bíblia, a história e as raízes da fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. Siga-nos no Instagram, onde sempre aviso quando tem vídeo novo aqui no canal. E se tiverem alguma dúvida ou sugestões de vídeos, entrem em contato conosco no nosso WhatsApp, que tem o maior prazer de conectar com vocês. E Emanuele, café de verdade, viu?
Quando o homem foi expulso do Éden, lemos: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, Queden, leste, e nele pôs o homem que havia formado. No judaísmo, entende-se que o leste, onde o sol nasce, é onde tudo se inicia. Então, Queden significa não apenas uma localização geográfica, mas uma referência de tempo. Significa também começo, tempos antigos. Dentro da linguagem bíblica, apesar de o início de tudo ser um lugar positivo onde Deus começa sua criação, esse espaço é exclusivo a Deus. Tentar explorar aquilo que nos foi barrado é ruim. Afinal de contas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E tentar invadir o espaço sagrado de Deus é pecado. A Bíblia mostra que vários personagens que se desviaram do bom caminho foram para o leste. Vejamos. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste Queden do Éden. Também, após o dilúvio, a Bíblia relata que os homens partiram para o leste Queden. E foi ali que resolveram construir a Torre de Babel, uma torre cujo topo chegasse até os céus para tornarem os seus nomes célebres. Essa torre, um verdadeiro monumento à vaidade humana, desagradou a Deus, que os confundiu e os dispersou sobre a face da terra. Coincidentemente, Ló, primo de Abraão, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o leste, Queden. Ló foi se deslocando progressivamente até chegar em Sodoma. Sua trajetória naquela direção resultou em grandes prejuízos para sua família. Para os leitores bem treinados, não existe informação irrelevante nos textos sagrados. O fato do leste Queden ser mencionado em todas essas histórias indica que buscar a sabedoria fora dos limites estabelecidos por Deus é sempre desastroso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E expulso o homem do jardim do Éden, colocou querubins ao leste Queden do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A sabedoria judaica procura focar em como viver a vida. Quando se foca em demasia em coisas que não foram reveladas, em coisas seladas, pode-se perder o rumo. A entrada para o jardim do Éden nos foi vedada. Não sabemos o que existe no leste. Não sabemos o que existiu antes de nossa existência e não sabemos o que vai acontecer conosco depois dessa vida. Deus restringiu o acesso do homem a certas informações. Salomão confessa isso. Vejamos. Aplicando-me a conhecer a sabedoria, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. No final dos seus dias, Salomão admite que o conhecimento que ele buscou não está acessível ao homem. Essa conclusão ele chegou depois de um enorme desvio. Isso deveria ser o suficiente para nos alertar. Entretanto, muitos estão tentando trilhar o caminho de Salomão. As admiráveis conquistas de Salomão inspiram pessoas que querem realizar obras grandes. Salomão foi capaz de construir um templo para o Senhor. Ao ser convidado por Deus para pedir o que desejasse, optou por pedir sabedoria para governar o povo de Israel com justiça.
Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens e correu sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 5.000. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Entretanto, como prevenimos, o seu ponto forte se tornou o seu ponto fraco. Salomão acertou em pedir a Deus coração compreensivo, prudência e discernimento. Ele queria servir ao povo, queria ser um bom rei. Acontece que a sabedoria deve andar de mãos dadas com a obediência. Salomão, que começou bem, acabou se desviando do caminho. No livro de Deuteronômio, escrito cerca de 550 anos antes de Salomão, Deus dá as diretrizes para os reis. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porém, este não multiplicará para si cavalos, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Ora, vejamos, Deus não queria confinar Salomão a uma vida super restrita em que ele não pudesse ter acesso às coisas boas dessa vida. Assim como quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele restringiu ele de comer só de uma árvore. Vejamos, Salomão poderia ter tido esposas, poderia ter tido ouro, poderia ter tido cavalos, mas ele não poderia multiplicar. Esse excesso o levou para longe de Deus. E é isso que nós devemos vigiar, os excessos. Acontece que após Salomão edificar a casa de Deus, ele acabou desobedecendo essas 3 restrições. Vejamos, Deus diz: não multiplicará para si cavalos. Mas a Bíblia relata: também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, e tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Sicília. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150, nas mesmas condições. Deus disse: não multiplicará para si mulheres. Entretanto, a Bíblia relata: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte a leste Quedem de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Deus disse: não multiplicará para si prata ou ouro. Porém, a Bíblia relata: todas as taças que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Fez mais o rei um grande trono de marfim
e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus. Gente, acontece que não existe sabedoria desassociada ao temor a Deus. E Salomão, apesar dele continuar mostrando sinais de inteligência, apesar dele poder falar sobre os animais, a matemática e tudo isso, quando ele deixou de obedecer a Deus, ele perdeu o juízo. E a ruína do seu reino era iminente. Seus sucessores dividiram o reino. Ao relatar a desobediência de Salomão, as Escrituras fazem questão de escrever algo muito curioso. Ela cita a localização do santuário pagão levantado por Salomão. Salomão edificou um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre um monte a leste, a Quedem de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Espere um pouco. Essa informação é muito importante. Esse templo havia sido construído a leste, Quedem de Jerusalém. Isso nos lembra de todas essas outras referentes ao leste, a Quedem de Jerusalém. Deus colocou querubins lá para bloquear a entrada do jardim. O que Deus reservou para si não deve ser objeto de especulação. Além da localização nos indicar um terreno proibido, temos outra dica sobre a natureza maligna da desobediência. Ao citar a quantidade de dinheiro que Salomão recebia, encontramos um número com conotação bastante negativa. O número 666. Até mesmo os leitores mais iniciantes já devem ter ouvido falar sobre esse número. Ele aparece no livro de Apocalipse. Vejamos. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa tal besta seria uma autoridade maligna que marcaria os homens a fim de controlar suas atividades. Ela teria certa aparência positiva, possuía 2 chifres parecendo um cordeiro, mas na verdade seria uma figura má, pois falava como dragão. E por operar sinais e maravilhas, ela seduziria a muitos. O número 666, sua marca, está, portanto, ligado ao desvio de Salomão. Salomão, ao desobedecer, traiu seus próprios ensinos. Sua fortuna não durou muito tempo. O templo que construiu foi destruído 400 anos mais tarde e seus descendentes foram exilados para o exílio. Então é isso, pessoal. Embora a busca por sabedoria e verdade espiritual seja nobre, ela deve ser sempre acompanhada de humildade e obediência a Deus. A soberba intelectual e o desvio dos ensinamentos fundamentais podem levar à ruína. Existem limites que Deus estabeleceu para o conhecimento humano e ultrapassá-los pode resultar em desastre. A verdadeira sabedoria está em temer a Deus, obedecer suas leis e manter um coração humilde. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Lehi Traot.